O que é desenvolvimento infantil? Nós, quando somos pais, ouvimos falar muito disso, mas o que é isso exatamente? Neste episódio, vou-te explicar tudo e também vamos falar sobre os tipos de desenvolvimento. Fica por aí! Sejam todos bem-vindos ao Desvendar a Infância, o teu podcast que te ajuda a perceber como podes apoiar a tua criança durante o seu crescimento e criar momentos de conexão em família que ficarão para sempre na vossa memória. Eu sou a Nádia Martins Cardoso, tenho formação em Educação de Infância e sou empreendedora digital. O desenvolvimento infantil é um processo de aprendizagem pelo qual as crianças passam para adquirir e aprimorar capacidades linguísticas, motoras, cognitivas, emocionais e sociais. Quando as crianças conquistam determinadas capacidades, passam a ter certos comportamentos e ações, como por exemplo dizer a primeira palavra, dar os primeiros passos, e esses comportamentos, também chamados marcos de desenvolvimento, são esperados a partir de uma certa idade. O desenvolvimento infantil acaba por ser um conjunto de aprendizagens que, a pouco e pouco, vai tornando a criança cada vez mais independente e autónoma. Jean Piaget, um pedagogo que estudou o desenvolvimento infantil, defende a teoria da epistemologia genética, que quer dizer que, a partir do nascimento, os seres humanos passam por fases de desenvolvimento cognitivo. A estas fases, ele deu o nome de estágios de desenvolvimento e ocorrem desde o nascimento até aos 18 anos. Esses estágios que ele conseguiu decifrar são sensório-motor, que vai dos 0 aos 2 anos, o pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, o operatório concreto, dos 7 aos 12 anos, e o operatório formal, dos 12 aos 18 anos. Vou-vos falar só dos dois primeiros. No período sensório-motor, a criança desenvolve a capacidade de se concentrar em sensações e movimentos. O bebê começa a ganhar consciência do movimento que anteriormente era involuntário. Ele percebe, por exemplo, que ao esticar os braços pode alcançar determinados objetos. Durante este período ocorre o desenvolvimento da coordenação motora. Os bebés, nesta faixa etária, dos 0 aos 2 anos, só têm consciência daquilo que podem ver e é por isso que choram quando a mãe sai do seu campo de visão, mesmo que ela esteja ali pertinho. No período pré-operatório, ocorrem as representações da realidade dos próprios pensamentos. Nesta fase, algumas vezes as crianças não têm a real percepção dos acontecimentos, mas sim a sua própria interpretação. Por exemplo, se nós colocarmos dois copos com água, um mais alto e fino, um mais baixo e mais largo, a criança vai dizer que o copo mais alto leva mais água, apesar dos dois copos levarem a mesma quantidade. Durante este período, as crianças passam por uma fase de egocentrismo e de necessidade de dar vida às coisas. É aqui também que surge a fase dos porquês, da exploração da imaginação, isto é, do chamado faz de conta. Existem vários tipos de desenvolvimento: desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional e social. Vou-vos falar sobre cada um deles. O desenvolvimento da linguagem é muito complexo. Falar implica ouvir e processar o que ouvimos, depois é preciso reproduzir com as palavras adequadas e articular bem os músculos e os tendões certos e ainda regular a capacidade respiratória. Isto dá muito trabalho, coitadinhas das nossas crianças. Para falar, temos de pensar, construir frases, escolher palavras, recorrer a símbolos para expressar os nossos pensamentos. Tudo isto numa fração de segundos, para expressar sentimentos, ideias, valores, factos e pensamentos. A evolução da linguagem é um processo gradual, não é igual para todas as crianças, porque cada uma tem o seu próprio ritmo de aprendizagem. Sabem quais são as primeiras formas de comunicação do bebê? São o choro e o riso.
Ele já percebe que assim consegue captar a atenção dos pais. O desenvolvimento cognitivo está relacionado com a nossa capacidade de aprender, reter informações e responder aos desafios cotidianos. Este processo não é estático, está em constante desenvolvimento ao longo de toda a nossa vida, desde a infância até à velhice. Durante a infância, a criança começa a aprender a partir da sua interação com o mundo e com os estímulos que recebe, seja em relação ao espaço físico, seja em função do contacto familiar. Esse processo pode ser visto nitidamente durante a aquisição da linguagem. Naquele momento, as crianças aprimoram a própria comunicação, passando do choro e do balbúcio ao uso de palavras e frases mais estruturadas. Junto a isto tudo, elas passam a experimentar mais independência nas soluções de pequenos problemas do dia a dia. A infância é um dos períodos em que esse desenvolvimento acontece com mais rapidez e há momentos em que os processos de aprendizagem são exponenciais. Mas isso não acontece de forma linear, ou seja, as crianças aprendem de formas distintas em tempos diferentes de acordo com os estímulos externos e com as suas próprias habilidades. O desenvolvimento motor é o processo de mudança no comportamento relacionado com a idade, tanto na postura como no movimento da criança. É um processo de alterações complexas e interligadas, das quais participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do organismo. Este desenvolvimento inicia-se ainda durante a gestação, com o crescimento físico, a maturação neurológica e a construção de habilidades relacionadas com o comportamento e as competências cognitivas, afetivas e sociais. A primeira infância é a fase onde a criança está mais receptiva aos estímulos vindos do ambiente. E o desenvolvimento de habilidades motoras ocorre muito rapidamente. Os primeiros marcos motores são o controle da cabeça e o rolar. Vou-vos falar agora do desenvolvimento social e emocional. O desenvolvimento social está relacionado com a capacidade de interagir com os outros de forma adequada. Formar amizades, saber comunicar, saber negociar e resolver problemas, partilhar, esperar pela vez, etc, etc. Já o desenvolvimento emocional está sobretudo relacionado com a capacidade de reconhecer e expressar emoções, de reconhecer emoções nos outros, de empatia, de responder de forma adequada às emoções. Estas capacidades andam naturalmente de mãos dadas, por isso surgem muitas vezes em conjunto sob o chapéu das competências socioemocionais. Existem várias formas de promover estas competências nas crianças. Uma das principais é através das relações de afeto. São muito importantes. As relações de afeto dão à criança um sentimento de conforto, segurança, confiança e coragem. Relações fortes e positivas contribuem para que as crianças aprendam a construir amizades, a comunicar emoções e a lidar com desafios, a desenvolver empatia, compaixão e o sentido de certo ou errado. As relações são essenciais desde o primeiro dia. Desde que nascem, os bebés aprendem sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, pela forma como são tratados e como nós, adultos, nos relacionamos com eles. Através das interações do dia a dia, os pais e cuidadores transmitem mensagens que contribuem para a autoestima dos bebés, como por exemplo: gosto muito de ti, és inteligente, és bom a descobrir coisas, tu fazes-me rir, gosto tanto de brincar contigo. Com o tempo, as crianças começam a perceber que são seres independentes e separados dos outros e que as outras pessoas têm sentimentos que podem ser diferentes dos seus, o que contribui para que comecem a desenvolver empatia. É importante que haja um acompanhamento do desenvolvimento da criança a todos os níveis, principalmente nos primeiros anos de vida, por forma a que seja possível diagnosticar atempadamente algumas perturbações ou detectar sinais de alarme. Esse diagnóstico precoce pode facilitar o tratamento e torná-lo muito mais rápido e menos dispendioso. Um bom desenvolvimento tem repercussões na vida futura de uma criança e podem influenciar as suas capacidades sociais, intelectuais e culturais.
Chegamos ao fim de mais um episódio de Desvendar a Infância. Partilha este episódio com alguém que consideres que irá beneficiar com ele. Convido-te também a deixar um comentário sobre o episódio. Vamos mudar o mundo uma criança de cada vez. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, cria memórias.